a missão é a missão, 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 a missão é a missão. Lançai as redes nas águas mais profundas, a missão é a missão. Lançai as redes nas águas mais profundas. Bom dia, irmãos e irmãs. Bem-vindo à nossa liturgia diária desta sexta-feira da oitava de Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da grande quantidade de peixe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos a meditar o Evangelho desta semana, que nós chamamos de oitava de Páscoa. É a semana em que Jesus aparece em várias vezes aos discípulos. Como nós falamos, apareceu a Maria Madalena, apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, e apareceu aos discípulos dentro da casa. Hoje apareceu aos mesmos discípulos, já não em casa, mas pescando. Para entender muito bem o sentido deste evangelho, eu gostaria de colocar bem um pouquinho no contexto. O Pedro era o líder deles, os discípulos, como o chefe que mostrava o caminho, que dava força. Aí o Pedro toma a decisão de ir pescar, nesse tempo agora que estão todos com medo dentro da casa. Os outros também dizem: nós também vamos. Não, vamos ficar aqui não, vamos seguir a você. Também não vamos ficar com medo sozinhos, né? Porque o mais velho, o líder, saiu. Eles querem estar ao lado de Pedro, já que Jesus não está mais. Segue Pedro para pescar. Passa toda a noite pescando, não consegue nada. E Jesus aparece de manhã e pede alguma coisa para comer. Eles não tinham realmente nada. E fala: moço, não temos nada. Ok, realmente não tinha nada. Esse evangelho da pesca milagrosa, ou esse evangelho em que os discípulos pescam e não conseguem nada, depois aparece Jesus, dá ordem, eles pescam e conseguem, também aparece no início dos evangelhos, no início do ministério de Jesus. Um evangelho parecido, ou uma cena assim parecida, um relato parecido, no início dos evangelhos. Quando Jesus conheceu os discípulos, ou quando Jesus chamou os primeiros discípulos, entre os quais o próprio Pedro e André, João, aconteceu a mesma coisa. Eles pescaram, não conseguiram nada. Mas qual é a relação
que tem entre o evangelho da pesca milagrosa que ouvimos hoje ou a pesca milagrosa do início? E qual é a diferença? Qual é o sentido da pesca milagrosa do início do ministério de Jesus e a pesca milagrosa no final, assim, do ministério de Jesus depois da ressurreição? Qual é o sentido? Vamos primeiro tentar analisar o sentido da pesca milagrosa no início. Depois de pescar e conseguir muitos peixes, Jesus falou a Simão e Pedro: a partir de hoje, será pescador de homens. Será pescador de homens. Quer dizer o quê? Jesus estava dando missão a Pedro. Uma nova missão. Ao mesmo tempo, Jesus estava encerrando a antiga missão de Pedro, que era pescar. Como para dizer, a partir de hoje, você não vai mais se preocupar em pescar peixes. Você já tem um trabalho. Tem outro trabalho. Pescar os homens. Quer dizer, a partir de hoje, você não vai mais se preocupar em procurar o seu alimento. Você tem outro trabalho que é a prioridade. Mas o seu alimento, eu vou me ocupar de você. Você vai trabalhar para pescar os homens, mas vai depender da providência de Deus. Eu que vou cuidar do seu pão. Isso é a missão que Pedro recebeu. Pronto. Agora, aqui, no final dos evangelhos, Jesus não está mais. O Pedro deveria agora continuar a fazer, executar aquela missão que recebeu no início do evangelho. De ser o líder, de ser pescador dos homens, de continuar a missão de Jesus. De cuidar das ovelhas de Jesus. Quando Pedro fala assim, eu vou pescar, está no singular, eu, Pedro, vou pescar. Quer dizer o quê? Pedro está voltando à missão, não, à profissão, ao trabalho que ele fazia no início antes de conhecer Jesus, que ao conhecer Jesus já desistiu. Pedro está querendo fazer o que Jesus já o proibiu de fazer. O que Jesus já disse não é a missão, não é a prioridade. A prioridade para Pedro não era voltar a pescar, era cuidar dos irmãos que estão aqui, cuidar da igreja de Jesus. Mas como Jesus não está mais, Pedro está desanimado, ele quer desistir da missão inicial. Pedro está quebrando o compromisso inicial com Jesus. Por isso ele vai para pescar, ele não consegue nada. Nada. Por quê? Porque ele queria fazer a sua vontade, ele queria cuidar de si, agora ele não consegue nada. Lembra nos evangelhos, tem passado evangelho que fala assim, quem quer cuidar da sua vida, vai perdê-la. Mas quem quer entregar a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. É também a mesma coisa aqui. Pedro queria cuidar da sua vida, buscando peixe, ele não consegue nada. Fome continua. Jesus aparece e fala assim, lançai as redes, e com muita precisão, lançai as redes à direita. Isso é muita precisão. Jesus até sabe aonde está peixe. Eles pescaram toda a noite e não conseguiram nada. Mas Jesus entende, conhece o mar, sabe aonde está a comida, aonde está a vida, Jesus sabe. Fala, olha, lançaram as redes lá, com muita facilidade. Olha, eles levaram toda a noite, quase 12 horas, não conseguiram. E Jesus, em menos de 1 hora, em menos de 10 minutos, de 1 minuto, fala, olha, lança as redes lá. Lançar e conseguir a peixe. Isso é muito importante.
É Jesus que vem dar a comida. E como no início, Jesus deu a missão, falou, vocês só podem vos preocupar com a missão. A comida, o pão, peixe, eu vou dar a vocês. Eles eram teimosos, queriam fazer do jeito que eles queriam, não conseguiram. Veja o próprio Jesus que volta para dar de novo a comida a eles. Para dar de novo peixe a eles. Eles queriam cair fora, mas não conseguiram. Queriam caminhar sozinho, queriam fazer a sua vontade, não adiantou. É agora Jesus que vem para dar peixe. Dá peixe para eles, come juntos e voltar. E qual é o sentido deste evangelho agora? O sentido teológico deste evangelho é a renovação do compromisso inicial. No início, Jesus confiou a missão. Agora, neste evangelho aqui, Jesus volta para renovar essa missão, para renovar as forças, porque eles estavam já deixando a missão para fora. Jesus volta agora para dar de novo a missão. Para dar de novo, para renovar, para lembrar a eles, olha, vocês esqueceram que no início eu dei a vocês a missão? É isso aí o sentido daqui. Jesus volta para dar a missão. Esse evangelho tem muito a ver conosco. Quantas vezes no início da vida cristã a gente aceita um compromisso? Vou ser ministro, vou ser tal pessoa religioso, com muito entusiasmo. Caminha, chega um momento, esquece da experiência inicial. Espécie de grande tamanho de peixe, de entusiasmo quando tínhamos no início. Esquece do grande milagre que Jesus fez no início. Esquece do grande sinal que Jesus fez no início da nossa vida. A gente esquece. Hoje, Jesus volta com o mesmo milagre do início para mostrar a sua força. Olha, no início, a mesma força, a mesma mão de Deus que você viu no início, ainda continua. Vem de novo com pesca milagrosa para colocar eles ainda no real. Verem a força de Deus. O que cativou Pedro e os demais para seguir Jesus foi aquele milagre do início. Agora que eles querem desistir, aquele milagre do início, aquele volta de novo para cativá-los, para colocá-los no lugar, para atualizar eles. Dizem, não esqueça do que aconteceu no início, não esqueça do compromisso do início. Por isso, no outro evangelho, na outra passagem, Jesus continua a falar assim, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Eles conseguem peixe, eles comem, e Jesus volta a dizer, cuida das minhas ovelhas. E como para dizer o quê? Pedro, você recebeu a missão de pescar os homens. Agora você está mudando? Isso aí. Esse evangelho vem falar para nós também. A lembrar sempre da experiência inicial. Quando as coisas não estão andando mais, quando a missão está ficando difícil, na paróquia, aonde tem ameaças, ninguém quer ouvir a gente, catequista está combatendo, catequizando, é preciso voltar a lembrar da experiência inicial da pesca milagrosa. Jesus aparece com a pesca milagrosa para dizer, não esqueça, não esqueça. Quando a coisa fica difícil, a gente tem que olhar para Jesus, dizer, mesmo Jesus, que nos deu a missão no início, que nos deu alegria e entusiasmo, mesmo Jesus está conosco. Vamos terminar a nossa celebração. Por isso, vocês ouviram aquela música, a missão é ambição. A missão tem dificuldades, mas a ambição tem que continuar. Essa música aqui é minha música, a missão é ambição. Não, a missão não no sentido negativo, mas a missão que diz, nós temos que lançar as redes nas águas mais profundas. Nós temos que ver longe. Se nossa missão for pouco assim, na missão, quando vamos encontrar as coisas aí, logo vamos desistir. O Senhor abençoe você que está me acompanhando.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.